Pensa comigo, governar um negócio é, na verdade, como governar um império. E para um império crescer de verdade, ele precisa de um mapa, sabe? Um GPS. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como as métricas, o ROI e um bom sistema de governança podem criar esse mapa para o sucesso. E essa é a grande pergunta, né? Como é que se governa um negócio sem ter um mapa? A verdade é que muitos negócios operam na base da intuição. E olha, a intuição é super valiosa, mas só ela é como tentar cruzar o oceano de noite sem nenhuma bússola. A governança de verdade precisa de pontos de referência, de clareza, para tomar as decisões que importam. Bom, e o primeiro passo para qualquer governante é, obviamente, criar um mapa bem preciso do seu território. No mundo dos negócios, esse mapa tem nome. É o diagnóstico 360 graus e a ferramenta que vai mostrar a real situação do império. E esse mapa, ele se apoia em 4 grandes pilares. Cada um deles recebe uma nota, um score de maturidade que vai de 0 a 5. E isso dá para a gente uma visão completíssima da saúde do negócio. Tem o posicionamento, que é tipo a bandeira do império no mercado. A operação, que são as legiões, a turma que entrega o valor. O pilar financeiro, que é o tesouro, a grana. E, por fim, o pilar de digital e gestão, que é como se fosse o cérebro, o sistema nervoso que comanda tudo. Agora, o mais interessante desse diagnóstico é que o foco dele é encontrar o tal do gargalo. Pensa num desfiladeiro bem estreito que limita a passagem do seu exército. Não adianta nada ter um exército gigante se só consegue passar um soldado por vez. Fica tratando os sintomas, sabe? É como lutar umas batalhas pequenas e sem importância, enquanto se ignora o ponto que pode definir a guerra toda. E aqui é que está o pulo do gato. O sistema não só lista os problemas, ele vai além. Ele identifica o G1, o gargalo principal. Essa é a causa raiz de tudo. É aquela única pecinha do dominó que, se você mexer nela, destrava o progresso em todas as outras áreas do império. É o máximo de alavancagem estratégica que se pode ter. E a coisa fica ainda mais inteligente quando a gente entende a cadeia causal. O G1, que é o problema principal, ele gera um problema secundário, o G2. E o G2, por sua vez, cria um terceiro, o G3. É um efeito cascata, um dominó. Quando se mapeia essa conexão, um simples relatório vira um plano de batalha, uma direção estratégica clara. Ok, com o território todo mapeado, qual o próximo passo? É avaliar a riqueza real do tesouro. Não é só olhar para o ouro que brilha na superfície, mas entender a riqueza que de fato sustenta o império no longo prazo. Olha, essa parte aqui é fundamental. De um lado a gente tem o falso ganho, sabe? Aquela receita bruta que enche os olhos, que parece incrível, mas que na verdade esconde um monte de custo oculto, de desgaste, de estresse, de tempo perdido. E do outro lado, o ganho líquido sistêmico, o GLS. Esse sim é o lucro de verdade. É o ganho que leva em conta o custo total para o sistema, e isso inclui o bem-estar de quem opera a máquina. E essa fórmula aqui, ela expõe a verdade. O GLS não diminui só os custos financeiros, ele bota na conta o desgaste físico-emocional e o custo do tempo. Pensa só, uma empresa que fatura rios de dinheiro, mas que para isso destrói a saúde do fundador, ela não está tendo lucro, ela está operando com falso ganho. O GLS é o que revela o ganho que se sustenta. Isso nos leva direto para outro conceito-chave, o saldo disponível real, o SDR. E atenção, isso não é só o valor que está na conta do banco. É o recurso sobre o qual se tem governança de verdade. E ter essa clareza gera o que a metodologia GVI chama de segurança executiva, que nada mais é do que a capacidade de tomar decisão com confiança, sem medo e sem culpa. Essa citação aqui muda completamente o jogo. Uma crise não é o fim do mundo. É só um sinal de alerta piscando no painel de controle do império, mostrando exatamente qual pilar está com problema. Não é motivo para pânico, de jeito nenhum. É um chamado para análise, é um diagnóstico. Certo, então já temos o mapa e uma visão clara dos recursos. Mas como o império moderno toma decisões inteligentes? Através de inteligência de campo, ou seja, através de dados. Pensa nos dados como se fossem os batedores que se envia para o campo de batalha. São eles que trazem os relatórios, que revelam os movimentos do inimigo, os padrões que a intuição, sozinha, não consegue perceber. A intuição aponta a direção, mas são os dados que confirmam o caminho. E o impacto disso, pode ser gigantesco. 5 vezes. Guarda bem esse número. O que será que ele significa? Ele representa uma vantagem estratégica absurda, que não foi descoberta por acaso, mas sim pela análise criteriosa de dados.
E aqui está a história por trás desse número. A Empíricos, analisando o comportamento dos seus leads, descobriu um padrão de ouro. As pessoas que assistiam a mais de 3 dos seus vídeos educativos tinham 5 vezes mais chances de virar clientes. Isso não foi achismo, entende? Foi uma descoberta baseada em dados que transformou a estratégia da empresa inteira. O foco passou a ser educar primeiro, para só depois vender. Isso tudo nos leva para o pilar final da governança. Um império de sucesso não é aquele que cria um plano e segue ele cegamente, não importa o que aconteça. Pelo contrário, ele faz um conselho de guerra contínuo, sempre analisando a inteligência que chega do campo e ajustando a rota quando é preciso. E a ferramenta para isso tem um nome que eu acho genial: higiene do previsto realizado. O fascinante aqui é a palavra higiene, porque não se trata de uma reunião de emergência para apagar incêndio. É um hábito, como escovar os dentes. É uma prática regular, de calibração, que impede que os pequenos desvios virem crises gigantescas lá na frente. E como essa higiene funciona na prática? Com um protocolo bem simples, de 3 passos. Primeiro, identificar os desvios, ou seja, comparar o que foi planejado com o que de fato aconteceu. Segundo, transformar esse desvio em um dado. Um erro aqui não é um fracasso, é um diagnóstico. E terceiro, usar esse diagnóstico para calibrar o plano do próximo ciclo. É um loop constante de aprendizado e otimização. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta para a pergunta inicial. O império está sendo guiado por um GPS, com diagnósticos precisos, com métricas reais, com uma calibração contínua? Ou está navegando às cegas, contando só com a sorte para encontrar a terra firme? No fim das contas, a forma de governar é o que define o destino.